Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal RF Brasil Embaixada do Reino, o Ricardo Felício Oficial, agora no Rumble e no Odissê. O tema de hoje é bem interessante porque nós queremos falar um pouco sobre a ideia de será que já estamos no final dos tempos e o que vemos no ambiente são os sinais? Então, nosso tema de hoje é um pouquinho mais delicado. Eu quero trazer as minhas percepções sobre esse assunto. Então tá aí, né? Será que o embate da mudança climática, com muitas aspas, que é o tema do discurso ambiental, da mudança climática, ou seriam então os sinais bíblicos do fim dos tempos? Qual desses aí nós estaríamos passando? Será que é realmente mudança climática real? Ou será que é mudança climática antropogênica por causa do discurso, né? Sempre baseado aí na falsa premissa de hipótese estufa da atmosfera? Ou seriam realmente sinais bíblicos dos fins dos tempos, o que nós já estamos a ver? Será que é uma coisa? Será que é outra? Ou será que não é nenhuma das duas? Aí você vai tirar aí a sua conclusão a partir do que nós vamos apresentar aqui hoje. Então, vamos ver os sinais listados. Veja só, a Bíblia nos indica sinais que serão vistos, muitos deles bastante recorrentes já na história da humanidade nos últimos 2000 anos. Tá? E, em geral, basicamente, eles estão divididos em dois grupos: os sinais sociais e os sinais naturais, ou, se você quiser, também ambientais. Ok? Dos sinais sociais, temos lá guerras, rumores de guerras e convulsão social que sempre ocorreram. Mas nós temos que fazer a ressalva que desde aí do século XX, o final do éon de Jesus, né, que seriam aí os últimos 2000 anos, observa-se uma presença mais intensa, especialmente ao ataque à palavra no tempo do cristianismo. Então temos isso aí muito ocorrendo agora, quando a gente está falando só pelos sinais sociais, atacar as pessoas que estão levando a palavra. Quero fazer uma observação logo de cara, né? Diversos outros sinais também foram omitidos aqui para não fugir dos objetivos da nossa apresentação. Então, eu tenho aqui um objetivo muito direto, muito discerne, né? Para falar sobre sinais naturais. Então, toda a outra interpretação dos teólogos e tudo mais, não estou entrando no mérito destas questões. Estou trazendo uma percepção específica para a parte natural. E mesmo nessa, nós também vamos fazer outra observação, porque os sinais naturais e ambientais, também praticamente todos eles recebem aí uma correspondência, ou têm uma correspondência com sinais sociais. Então, também faço essa observação. Por exemplo, o mar tem uma equivalência a povos. Tá? Mas, contudo, se a gente fosse seguir estritamente a execução natural, nós poderíamos ter sinais naturais astronômicos, com o Sol, com a Lua e com as estrelas, e terrestres, terremotos, agitação dos mares, ventos intensos, inclusive parar os quatro ventos, e o quatro ventos também aparece muito na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, você pode ver, verificar isso, mas no Apocalipse ele tem um significado especial, principalmente na parte física, no Apocalipse, que é na questão de parar aí os quatro ventos, que nós vamos abordar também na nossa apresentação. Mas, contudo, algum fenômeno que fosse intenso na parte de fora, um fenômeno astronômico, alguma ocorrência de Sol, alguma ocorrência de Lua, já seria o suficiente para provocar alguns fenômenos terrestres também. Tá? Então, principalmente terremoto e agitação dos mares poderiam estar ligados a ondas gravitacionais, né? Então, espiral de Parker, que o Sol produz, enfim, alguma coisa dessas aqui podem interferir nas ações diretas da crosta terrestre, porque o planeta Terra, né, que a gente pode falar planeta manto, né, porque é praticamente uma bola de lava, nós temos lá uma crosta terrestre que oscila entre 40 a 50 quilômetros a 110, 120, máximo 150 quilômetros, tem uma casquinha de rocha em cima de mais de 6.300 quilômetros de raio, né? Então, em cima de uma casquinha de ovo, qualquer oscilação gravitacional que nós temos do Sol, da Lua, Júpiter e Saturno interferem nesse balanço da casquinha.
E a gente sabe disso porque, inclusive, são justamente essas ondas gravitacionais desses 4 grandes corpos celestes, a Lua não tão por ser grande, mas por estar muito próxima, que interferem no movimento da Terra, no movimento de precessão dos equinócios, em que o evento trópico acontece num lugar da órbita diferente, precedendo ao ano anterior, né? Diferentemente do ano sideral, né? O que você tem a volta toda da órbita certinha, no ano trópico não, ele acontece antes na órbita e, portanto, aí vai mudando o eixo, né? O sentido do eixo de onde ele está apontando nas estrelas fixas da Terra. Mas isso aí é uma outra observação que a gente deixa mais para frente. Nossa intenção aqui é falar que qualquer fenômeno astronômico desses aí que interfira possa também causar terremotos, agitação dos mares, etc. E de onde vem o engano? Né? Vou trazer aqui a minha percepção, de onde a gente vê o engano. O engano vem que o clima, a variabilidade está intrinsecamente ligada à própria definição de clima, como fato notório. Tá? Então, variabilidade e clima estão grudados, intimamente ligados. Portanto, mudança climática elenca 2 problemas. Primeiro, nunca se soube o estado total inicial global para se definir um retrato climático perfeito. Portanto, realizar um diagnóstico. A gente nunca soube disso. É um problema ainda sem solução. E o problema ainda disso, porque é um estado global, é que ele já está em transformação o tempo todo. E nem que a gente conseguisse fazer isso, quando acabasse de mapear todo esse estado inicial, ele já seria outro. Dada aí a velocidade que as coisas acontecem no estado da atmosfera, né? No eixo, no sistema natural terrestre de superfície, o eixo tempo, a atmosfera, representada pelo clima, é o ente de maior mobilidade, é muito rápido. Então, carta meteorológica é uma coisa, carta climática é outra. Né? Então, tudo isso aí está intrinsecamente ligado em bases científicas, né? Que a gente até mostra no nosso curso Bases Científicas e Epistemológicas contra a Fraude da Mudança Climática, que vai ser lançado muito em breve. E muito menos pode-se apontar para um estado final global, que seria então o prognóstico, porque não se conhecem ainda todos os processos que estão envolvidos. Então a gente não consegue saber nem o diagnóstico, qual é o quadro inicial e qual é o quadro final. E nós estamos falando que tem uma mudança, então você está sendo ridículo nessa definição, porque a mudança é permanente, o estado de mudança é permanente. Né? E a geologia mostra claramente isso para nós. Então, veja só, o primeiro passo é esse. Né? Você não sabe nem o estado inicial, muito menos o final, e está falando que isso aí está mudando, mas é óbvio que isso está mudando. Né? E vamos lá, o segundo, que é o pior ainda, né? Quando a sentença relata o óbvio, que o clima varia, substituindo por que o clima muda. Então, simplesmente, você está abusando de semântica em sua explicação redundante, que é um pleonasmo. O clima varia. Não, tira o clima varia e põe o clima muda. Né? Então, não tem pé nem cabeça uma estupidez dessa. E aí, sigamos ali. E o nível médio do mar é o parâmetro que apresenta dependência. Vejam só, pessoal, dependência. Ele não é independente, ele é dependente de um conjunto grande de fatores. Então, existe um conjunto grande de fatores operando em diversas escalas, palavras-chave, palavras preciosas na geografia. E aí, se você tem um eixo tempo e mais tempo para menos tempo, elenquei aqui, embora eles possam também ser modificados, né? Não necessariamente precisa seguir esse eixo tempo, mas os movimentos de Milankovitch, né? São movimentos orbitais que a Terra faz, a precessão, nutação, obliquidade, excentricidade da órbita, os movimentos das placas da crosta por ondas gravitacionais que podem acontecer, não só dentro do próprio sistema, mas por ondas gravitacionais, como a gente acabou de explicar. Avaliação climática de longo período, temperatura e de incidência de radiação solar. Então, a gente sabe que a obliquidade mexe com os períodos de glaciação, então, lá Milankovitch. Né? Temperatura para derreter gelo continental. Né? Isso também já aconteceu na história do planeta, sobe e desce, mas não é o que está acontecendo agora. Não é o que está acontecendo agora. E vocês vão ver isso muito de forma bastante interessante, que o nível médio do mar pode mudar não só por variação climática. A mecânica celeste, então o próprio Sol, Luz, ciclo nodal, mexem consideravelmente, principalmente o ciclo nodal, que espalha muito mais água por latitudes maiores ou menores, conforme a Lua está mais alta ou mais baixa dentro do seu ciclo nodal.
As próprias correntes oceânicas são bem interessantes, elas mexem com isso e podem ser causadas junto com a circulação dos ventos, principalmente em altitude. Fenômeno de El Niño e Laninha são os significativamente que mexem no Pacífico, elevando o nível do mar até meio metro, tranquilamente, né? Que é um dos cenários mais catastróficos do IPCC, né? Então isso já acontece naturalmente no mundo. Os fenômenos de interação ar-mar, todos eles, principalmente o El Niño, como a gente acabou de falar, e os fenômenos meteorológicos sinópticos, como por exemplo os ciclones extratropicais. Dependendo da sua posição, eles podem ter uma configuração de ventos que força o mar a ser jogado contra o continente, fazendo um efeito tampão, ou, como o professor Marcel gosta sempre de mostrar, né, as verdadeiras bombas de sucção, que são os ciclones tropicais, né, aliviando o próprio peso da atmosfera sobre os oceanos, o mar subindo temporariamente naquele lugar, né, como uma máquina termodinâmica praticamente perfeita que se autoproduz, né, tirando ali, aliviando o peso da atmosfera enquanto está lá na sua atividade. Tá? Então, o engano está em cima disso. Dizer que as coisas que ocorrem no ambiente e clima atuais já são anômalas. Isso aqui é completamente falso. Tá? Então, você está aqui no eixo tempo, no nosso tempo atual e para o futuro, você está vendo essas coisas aqui acontecerem, ou eventos normais ou alguns deles de destaque, e estão sendo travestidos de anômalos. Mas essas coisas já aconteceram antes, não tem nada de normal, mas você está forçando essa falsidade, dizer que eles já são anômalos, e o pior ainda é atribuir eles, né, essa falsa anormalidade ambiental e de nível do mar, ou climática, aos humanos. É uma outra coisa extremamente falsa. Mas por que eles fazem esse passo número 2 aqui do engano? Porque eles têm a necessidade de controlar a narrativa. Então o discurso está categorizando os eventos como reação da natureza. Olha só, né? Já está endeusificando isso aqui, né? Está colocando aqui uma potestade, né? Gaia, originados pela presença da humanidade e sua ação. Então, contrariando diretamente o Gênesis. Pela presença da humanidade, gente. Veja a gravidade desse fato. Quando você coloca não só a ação dos homens, mas a própria presença do homem no planeta Terra, eu contraria diretamente o Gênesis. E eu peço a vocês que vejam lá Gênesis 1, 28 a 30. Tá? Então, já falam, tem que reduzir a humanidade porque ela está prejudicando a potestade de Gaia, dizendo que esses fenômenos que são normais, ou alguns deles de destaque, né, já são uma verdadeira anormalidade. Isso é completamente falso, tá? Completamente falso. E a gente vê a motivação para a enganação, né? O primeiro é iludir a humanidade, dizendo que ela tem o poder de mudar o ambiente e clima globalmente. Então, quando você faz isso, você já vai preparando um falso caminho. Preparando um falso caminho, dizendo que esses eventos aqui já ocorrem por causa da ação da humanidade, quando na verdade isso é completamente falso, mas você vai falando a mentira, né? A mentira do Goebbels, ou da rede Goebbels também, né? Para que as pessoas já inculquem aquilo como fosse uma verdade. Tá? E aí você prepara, então, o número 2, para que, quando ocorrerem os sinais de fato, eles transfiram a autoria aos humanos, tirando a divindade, fazendo os crentes não reconhecê-los como sinais realmente divinos, de fato, mas como se fossem a continuação ou a ampliação dos sinais que os próprios humanos fizeram na Gaia, no planeta Terra. Então nós estamos fazendo levantando essa percepção. E aí, né, você vai ver os sinais de fato acontecendo, né, mas as manifestações aqui da natureza, por ação divina real, se elas não forem com algum outro cunho social, como a gente falou que tem outras interpretações, nós estamos fazendo aqui uma avaliação direta, natural, que realmente aconteçam, né, esses sinais de fato seriam manifestações da natureza por ação divina real e não por causa da ação dos homens ou pela presença dos homens. Tá? E aí, 3, contudo, tais sinais serão bem diferentes. E aqui que eu trago a minha percepção particular para mostrar para vocês. Por que eles são diferentes? Porque eles terão um mérito da excepcionalidade. Eles serão muito mais fortes, muito mais intensos. E é por isso que eu gosto
de mostrar isso. Eu vou tentar, de alguma maneira, mostrar, provar isso para vocês, né? Da onde que eu estou aqui trazendo essa informação. Porque você já deve estar se perguntando, né? A grande pergunta é: quais os argumentos que sustentam essa percepção de que haveria um mérito por excepcionalidade dos sinais aplicados ao observável no mundo real? O que seriam esses fenômenos? Né? Essa pergunta que vocês estão fazendo aí é completamente legítima, né? E cabe a mim aqui trazer essas minhas percepções e quais são as evidências, pelo menos, que sustentem essa minha hipótese. Tá? Então, vou trazer um pouco da minha argumentação para vocês, porque se vamos falar de terremotos, agitação dos mares, ou eventos intensos causados por qualquer tipo de outro fenômeno, em grandes proporções, então, portanto, notáveis e extraordinários, já podem ter acontecido na Terra, sim, mas se aconteceram como a geologia mostra, são coisas assim muito excepcionais. Então, se nós vamos falar exatamente dessa excepcionalidade de grandes proporções, então os fenômenos também precisam se destacar e atingirem uma escalabilidade superior, considerável. Tá? Então, essa aqui é o início da minha argumentação, né, com um comando C aí e um desdobramento, né, com então. Então, o que poderia ser isso? Cataclismas cósmicos. Então, como eu falei, ondas gravitacionais ou meteoroides que estejam andando por aí. Por isso que eles fazem muito, eles usam muito esse discurso dos meteoroides, né? Que nós temos que fazer um sistema de defesa da Terra e toda aquela conversinha mole, como se uma bomba atômica conseguisse resolver alguma coisa de desviar um meteoroide, como vários filmes mostram por aí. Tá? Ondas gravitacionais, qualquer efeito do Sol, uma contração, sei lá, qualquer coisa possa mudar o campo gravitacional e gerar ondas gravitacionais, poderia ser, né, um evento cataclísmico, né, de distorcer aí o movimento das placas, e nesse interim, né, ou, portanto, eu falei, pode ser dali a origem, como também não pode, né, uma ação divina pode ser diretamente na própria crosta, então deslocamento ou movimento de placas da crosta em larga escala, isso aqui pode gerar isso daqui, mas isso aqui pode nascer por ele mesmo. Ou, né, intensa atividade vulcânica, que também pode estar relacionada com isso, um movimento de placas, atrito de placas, qualquer movimento aperta o manto, esguicha, né, literalmente esguicha. Você pode imaginar isso como, sabe quando já choveu e você tem algumas placas de concreto assim no meio de uma laminha e você pisa na placa, ela esguicha? É uma coisa semelhante com essa, tá? É uma coisa bem semelhante com essa, e aí você teria uma variação intensa aí, com fenômenos acontecendo. Bom, então quais seriam aí esses fenômenos? Vamos falar um pouquinho deles, tá? Os fenômenos poderiam ser de origem extraterrestre ou não, como eu falei, um meteoroide caindo na Terra, grandes proporções, ou qualquer ação de ondas gravitacionais do Sol, da Lua, uma espiral de Parker, enfim, qualquer coisa desse tipo, poderia criar movimentos vertiginosos na crosta continental, na parte continental. E aí você teria os grandes terremotos, mas muitos mesmo, muito mesmo, e poderiam provocar transgressão marinha, ou até mesmo também regressão marinha. Essas aí fariam alterações significativas na linha costeira. E no caso de uma transgressão marinha, né, permanentes, entre aspas, aí, e catastróficas. Permanentes porque também a transgressão marinha, ela também elenca aí um tempo considerável. Você tira os substratos de testemunhas para saber lá onde tem argila, onde tem areia, etc., para saber o que aconteceu, se está tendo regressão ou transgressão marinha. Vou explicar esse fenômeno já já, tá? Mas na escala geológica, aqui nós estamos falando de uma coisa realmente colossal, né? Um hecatombe mesmo, que formaria uma transgressão marinha, não no tempo geológico, mas num tempo assim, praticamente instantâneo, para poder trazer daí todo o peso de uma coisa permanente e também catastrófica. Permanente no sentido que vai acontecer, e para aquilo lá voltar ao natural, aí sim ele entraria no tempo geológico para voltar ao natural, se é que voltaria, né? E aí você também teria movimentos vertiginosos na crosta oceânica, então é na crosta que está abaixo do mar, que é mais fina, inclusive, e aí você teria enormes maremotos. Os maremotos, por sua vez,
formariam ondas nos oceanos, essas ondas praticamente pouco perceptíveis, mas conforme a profundidade vai diminuindo, elas aumentam a sua amplitude, então formação de tsunamis, e aí você teria os eventuais e catastróficas também, né, alterações significativas, porque aí vem de uma vez, destrói tudo e depois volta, então a costa mais ou menos fica no mesmo lugar. Tá? Então só para explicar aqui o tipo de subida do nível do mar, mas não é porque sobe o nível do mar, né, a transgressão marinha por subsidência. O que está acontecendo aqui, vocês podem observar, é o quê? Olha só, você tem aqui antes a crosta, né, a linha do mar, a linha costeira do mar está mais ou menos por aqui, nível médio do mar estacionado, uma cidade aqui, por exemplo, é um afundamento, né, uma subsidência aqui da crosta, e aí o mar invade, porque depois você tem o mesmo nível do mar. Então, essas coisas, inclusive, já acontecem. Tem lugares que a placa está descendo, outros que está subindo, e o nível do mar muda, mas não é que o nível do mar muda no sentido de que está subindo, é a linha costeira que muda. Então, tem umas interpretações bastante equivocadas. No caso aqui, nós estamos falando de uma coisa de hecatombe. Isso aqui ia afundar, a cidade vai para baixo, né? A nova linha da costa vai lá bem para o interior, a cidade fica embaixo d'água, que vira uma nova ilha, né? Um topo do prédio, e o mesmo nível do mar, só que o mar tomou conta. Tá? Então, isso aqui é um exemplo do que poderia acontecer. Tá? Um exemplo aí da transgressão marinha por subsidência. A outra transgressão marinha não seria por subsidência, seria por efeito climático. Então, são dois tipos diferentes de transgressão. Aí o mar, de fato, sobe, toma a parte continental, porque aí sim, gelo continental foi derretido, foi trazido aos mares, saiu do banco hidrológico, que a gente fala, que as geleiras são o banco hidrológico do planeta, né, que retém a água, entra no nível médio do mar, pode subir. Não é o caso aqui que nós estamos falando, por isso que a gente descarta completamente a hipótese deles. Vocês estão entendendo agora? Porque uma transgressão marinha por subsidência não tem nada a ver com o nível médio do mar, embora o nível médio do mar se estabeleça, né, a linha de costa vai lá para o interior. Tá bom? Então, trazendo aí as nossas percepções para encaixar o discurso científico no discurso bíblico. E você tem outros fenômenos? Sim, vamos lá. Né? Qual outro fenômeno? Porque a gente tem escurecimento do Sol, né? A Lua ficar feita de sangue, enfim. Origem extraterrestre também, ou não, né? Qualquer movimento de placas, como eu falei lá do esguichar, você tem lá movimentos vertiginosos na crosta continental e oceânica. Você pode ter, então, um excepcional vulcanismo, que já aconteceu no planeta Terra também. Né? E aí pode ser que tanto continental quanto oceânico, né? Vulcões dentro do mar que afloram rapidamente, como o filhote do Anak Krakatoa, que é o filhote do Krakatoa, que você vê vertiginosamente a ilha se formando, né? De tanto vulcanismo que tem lá. Então, cinzas vulcânicas na estratosfera, então, alguma coisa muito, muito além, empurrando essas cinzas vulcânicas para a estratosfera, e a estratosfera tem a propriedade de ter mais estabilidade, então a remoção das cinzas vulcânicas lá demoraria mais tempo, e vocês já vão entender isso já já. Escurecimento solar, então a radiação solar de onda curta é interceptada em altitude, então não chega à superfície, olha só como isso é um grande fenômeno intenso, e aí você tem uma redução da insolação. E quando eu vi isso daqui, quando eu estudo essas coisas da Bíblia e encaixo nos discursos científicos e coisas que eu já estudei de muitos anos atrás, eu me deparo com coisas interessantes, né? Porque no Apocalipse está lá de parar os 4 ventos, né, e me fez aí a ideia de que, bom, se você tivesse também uma guerra nuclear, ou se você tivesse algum tipo de atividade desse tipo, que você tem muitas cinzas vulcânicas em altitude, se você conseguir parar os 4 ventos, isso permanece, essa condição permanece. E me lembrou justamente do Freeman Dyson, porque vocês vão lembrar da hipótese e não teoria do inverno nuclear, que foi feita por Carl Sagan, que é um completo fracasso, é uma fraude completa, aquele modelo de inverno nuclear. Depois o Stephen Schneider tentou, né, que é outro picareta que já está com o diabo no meio do inferno do aquecimento global, né, que tentou defender como se fosse então o outono nuclear. A hipótese era completamente fraudulenta, porque o próprio Freeman Dyson na época falou, né, Freeman Dyson inclusive que entendia de atmosfera de outros planetas e tudo mais, mesmo sendo um matemático, físico-matemático, ele falou para o Carl Sagan, mas o modelo de computador que você fez para a simulação de inverno nuclear, você omitiu todos os parâmetros atmosféricos e oceanográficos, você simplesmente tirou a circulação dos ventos, ou seja, o efeito de varredura, de remoção de cinzas nucleares,
e retirou os oceanos, que seriam os grandes absorvedores dessas cinzas, e moderador nuclear por natureza, e, portanto, atenuando muito mais o efeito. Nós não estamos falando da destruição das pessoas e todo o efeito causador que teríamos uma guerra nuclear. Ninguém está atenuando isso, só está dizendo que o modelo do inverno nuclear é inexistente, é uma fraude que Carl Sagan fez, certo? E ele mesmo admite, você tem isso aí no livro do Ozone Scare, né? Que ele mesmo admite, não, mas eu não estava fazendo ciência, eu estava fazendo política. E o Freeman Dyson fala, muito bem, boa política, péssima ciência. E aí, encaixando este evento nessa parte do Apocalipse de parar os quatro ventos, você vê que para realmente fazer esse efeito, para formar esse efeito, você teria que realmente parar os quatro ventos. Então, estou trazendo só essa observação das coisas que eu conheço, né, da parte que nós temos na Bíblia, lembrando, estou simplesmente segurando na parte física, não estou falando da parte espiritual ou qualquer outra interpretação teológica, estou usando só a parte física e a parte científica para a gente avaliar o quanto isso daí seria um problema se realmente os quatro ventos parassem, né, se os quatro ventos parassem. Então, todo aquele efeito de escurecimento do Sol, de ficar frio, lua, etc., seriam realmente verdadeiros, poderiam acontecer. Bom, então estou trazendo essa percepção. Mas, professor, dá para fazer algum tipo de fundamentação bíblica de uma coisa tão drástica e tão absurda dessa aos nossos olhos que nos escandalizam, né? Que para os gregos seria uma enorme loucura se fosse para os gregos da época de Paulo? Claro que dá para fazer uma fundamentação bíblica, e a gente vai trazer isso para vocês também, tá? Há algumas passagens na Bíblia de fenômenos naturais extraordinários, tá? E para elencar um evento de proporções cósmicas, como nós estamos aqui falando, um dos exemplos, né, alguma coisa que possa acontecer no Sol, na Lua ou qualquer outro objeto celeste, usemos o exemplo de Josué 10:13 e o Sol parado ao meio-dia. Então, nesse contexto, qualquer outro fenômeno citado aqui, que a gente acabou de falar, terremotos, maremotos, etc., se fizer jus à sua correspondência bíblica ao mundo natural, então estou falando de fazer realmente o literal, né, ignorando qualquer outra interpretação, certamente é de proporção bem menor e perfeitamente plausível, pois nunca houve um dia como aquele, nem antes e nem depois dele. Está na própria palavra, né? Afinal, a palavra de Deus tem as suas implicações tanto simbólicas como também literais. Tá? Então, não tem nenhum problema em admitir, né, pela fé, o que está na palavra, o que já aconteceu de ultra extraordinário, qualquer outro daqueles que nós estamos citando aqui é bem inferior e nenhum deles pode ser colocado aí em questionamento quando nós estamos falando de Deus, né? Estamos falando aqui então, na parte número 3 da guerra espiritual que nós estamos aí a passar, tá? E então vamos fazer a nossa conclusão, tá? A recente apresentação objetivou então demonstrar que o discurso de mudanças climáticas ou alterações ambientais globais, também temos esse discurso, alterações ambientais globais, não tem nenhum sentido pelo aspecto científico, dadas as escalas que são envolvidas. Atribuir a causa dos fenômenos observados do mundo natural aos humanos só serve para tecer um discurso de controle, pois, além de não sermos responsáveis, também ainda não são os sinais dos fins dos tempos. É uma preparação? Algum deles podem ser, professor? Pode, ninguém está falando que sim ou que não, mas eles já aconteceram antes e eles ainda não têm esse mérito da super especialidade, da excepcionalidade. Então, tais sinais, quando ocorrerem, certamente terão a proporção escalar aqui de Deus, tá? Então, é isso que eu queria trazer aqui para vocês. Eu quero aproveitar também esse vídeo para fazer uma última observação, dado aí aos recentes acontecimentos. Todos estão vendo a mídia corrupta e os pseudo-governantes do Brasil, aquele lixo que nós temos por aí, propagarem que os ataques terroristas ao povo de Israel são legítimos, né? Olha só que os caras estão tendo a noção de dizer. Por mais absurdo que possa ser, não se espantem. Eles fazem a mesma coisa quando bandidos atacam pessoas comuns. Os propagadores do inferno, né, essa mídia que nós temos aí, estão apenas escalonando o discurso, a narrativa, para um nível intermediário acima, como a gente acabou de mostrar também dessa apresentação agora, né? O controle de narrativa que os fenômenos são feitos pelos humanos.
Quando tiver um fenômeno realmente significativo de sinais de Deus, eles vão falar que também é dos humanos. Então aqui é a mesma coisa. Veja que o modus operandi da gente vagabunda é sempre a mesma, só muda o objeto de aplicação. Só muda o objeto de aplicação. Nós temos que estar cada vez mais cientes disso. Tá? E a minha bagagem de quase 20 anos aí de mudança climática, aquecimento global e toda essa idiotice me faz rapidamente identificar essas coisas. Então, eu estou trazendo essas minhas percepções para vocês, como foi no caso de Covid, porque um meteorologista estava se metendo com coisas médicas, porque eu vi imediatamente que aquilo ali era uma fraude. Né? E continua a ser uma fraude. As injeções, as vacinas e etc., continua sendo uma fraude. Mas continuemos aqui no nosso raciocínio. Da mesma forma que os crápulas midiáticos falam, legitimam e até defendem de forma velada ou não a violência ao povo de Israel, civis, idosos, crianças e todos os tipos de barbaridades que estão fazendo lá. Isso é apenas um ensaio do que irá acontecer quando a perseguição começar a todos os dissidentes da agenda, especialmente aos cristãos. Então, eu separei dissidentes e cristãos porque nós temos muita gente que depois, né, não vai estar com Cristo. Né? Inclusive, alguns cristãos vão apostatar, né? A gente sabe disso. Ou seja, quando eles propagam hoje em seus discursos que para Israel pode, vão doutrinando as pessoas para que no futuro não cause estranheza para os cristãos que também possa. Né? Então não vai causar nenhuma estranheza para os cristãos que também possa acontecer. Tá? Não estou elencando aqui na nossa apresentação se o ataque é real ou se é de falsa bandeira. Tá? Nós não estamos aqui para avaliar esses tipos de mérito. Não estamos falando, será que isso aqui é um 11 de setembro israelense? Não estamos aqui para entrar neste mérito. Não estamos mesmo. Né? Atacar pessoas de qualquer forma é uma coisa absurda. O povo de Israel, principalmente, que nós temos aí as duas testemunhas, que é uma coisa que nós temos que falar mais adiante. Tá? Mas nós estamos aqui alertando sobre o discurso. Então, sobre o discurso que é feito por esses vagabundos legitimando ação contra pessoas, e no caso aqui, os israelenses, tá? Então, a mídia corrupta vai fazer de tudo para justificar o escalonamento global de perseguições e o terrorismo contra os cristãos. Começa agora nos judeus, que parece bastante semelhante com uma coisa que aconteceu no passado, né? Todo mundo esquece disso, como as pessoas esquecem rápido disso. Né? Mas será também contra os cristãos, pois esses serão considerados os intolerantes, os extremistas. A agenda que segue qualquer o ESG, o queísmo, abraamismo, domingos climáticos, etc. É interessante, né, porque o 8 de janeiro, a senhorinha lá e as pessoas que estão lá fazendo manifestações pacíficas são terroristas. Agora, a gente que ataca criancinhas, idosos, velhos em suas casas, não, esses caras têm legitimidade. Veja a que ponto chegou o discurso vagabundo, em especial aqui no Brasil, no SSTF e do desgoverno, né, como falam assim, os interventores federais que nós temos atualmente no nosso país. Então, guardem bem estas palavras, é a mensagem que eu posso deixar para todos vocês nesse exato momento. Né? Então, espero que vocês tenham aí gostado, né? Mas eu gostaria também de aproveitar e avisá-los que em breve nós teremos aí o lançamento da primeira parte do curso Mudanças Climáticas, Geopolítica e a Guerra Espiritual. Já estou acabando de gravar, estamos com mais de 13 aulas, então o curso vai ser bem grande, bem intenso. E a parte 1 desse curso grandão, que é chamado Mudanças Climáticas, Geopolítica e Guerra Espiritual, a parte 1, que é Mudanças Climáticas, será bases científicas e epistemológicas contra a fraude da mudança climática. Então essa aqui vai ser a parte B. A parte A, para quem já tem interesse em adquirir, nós temos aí a videoaula, a mudança climática. Aqui nós vamos fazer bases científicas e epistemológicas contra a mudança climática. Então, portanto, vai fazer uma coisa mais parruda, mais intensa de discussão. Se você já fez a primeira, você vai amar a segunda. Mas se você ainda não fez, também você pode começar por essa daqui, tá bom? E sempre lembrando que quando você faz isso, né, a Jane Fonda que vai adorar, né? Adorar e sabe, ser desmascarada como sempre. Bom, quero agradecer aos meus queridos apoiadores.
ao Rubem Garcia Silveira, que faz contribuição no PayPal, ao querido Celso Cordes, Marina Amélia, Everaldo Medeiros e Maria Tereza, que fizeram uma contribuição pela nossa caixa. Meu muito obrigado. Você pode fazer as contribuições nas lotéricas utilizando a agência e a conta corrente. Deus sempre vai abençoar vocês por o que vocês estão fazendo. E nossos queridos apoiadores que estão lá no Apoia-se, nossos 22 membros que estão firmes e fortes, sempre nos ajudando aqui. Sempre abençoo a vida de todos vocês que estão aqui contribuindo com o nosso material, né, e mantendo esse canal aqui funcionando, e os queridos que sempre também nos ajudam com assuntos aqui para a gente poder abarcar aqui no nosso canal temas de interesse geral, né? Eu espero que você tenha gostado imensamente desse vídeo, né? Nossos trabalhos aqui demora, eu lanço um vídeo a cada 15 dias, porque realmente faço um trabalho intenso de pesquisa, preparo os material, e eu quero abençoar não só a vida de todos os nossos colaboradores que estão sempre aqui nos ajudando, mas também a vida de vocês aqui que estão sempre no nosso canal. Então, um grande abraço para todos vocês, que Deus os abençoe muito. Até o nosso próximo vídeo, pessoal. Até lá!